Seguindo aqui o nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Esse é o item que nós vamos estudar, o item número 3, que trata das decepções, ingratidão e quebra de afeições. É muito interessante quando nós estudamos esse roteiro que Kardec apresenta para nós, falando bastante sobre as grandes dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso mundo, falando sobre a nossa relação com o mundo espiritual, falando também do nosso próprio destino no plano espiritual, assim como também acontece com outros espíritos que trazem para nós também esses relatos, esses ensinamentos e tudo mais. Mas eu posso dizer assim para vocês que esse item que trata dessas decepções, ingratidão e quebra de afeições, talvez seja o item de todo o Livro dos Espíritos do mais tocante para todos nós, do mais talvez presente na nossa realidade, porque enquanto nós ficamos pensando, por exemplo, sobre influências espirituais, quando nós pensamos na morte, quando nós pensamos na reencarnação e tudo mais, essa questão das decepções e ingratidão é algo que acontece cotidianamente na nossa vida, simplesmente por estarmos nessa vida de relação, lidando com personalidades diferentes, lidando com interesses diferentes, graus evolutivos diferentes. Então, no momento que você acorda, que você olha para alguém, dependendo da forma como você olha, dependendo daquilo que você fala, dependendo daquilo que você faz, você provoca uma reação no outro que pode ser uma reação negativa. E a gente poderia dizer, também pode ser uma reação positiva. Só que, de um modo geral, pelo fato de sermos ainda personalidades em desenvolvimento, por termos ainda os nossos interesses individualistas, a gente sempre procura fazer com que os outros respondam àquilo que nós desejamos. Então, inevitavelmente, nós provocamos esse efeito nas pessoas. Você vai, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, é um ambiente profissional, onde ali você recebe um salário para cumprir as suas obrigações e, portanto, você é cobrado por isso. Então não significa que você goste do seu colega de trabalho, não significa que você goste do seu chefe, ou você goste do seu subordinado, exatamente porque o que vale é o objetivo. Portanto, as pessoas se tratam de um modo bastante frio, de um modo bastante insensível, procurando apenas cumprir o objetivo. E quando nós falamos nas nossas relações mais íntimas, no caso, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amizades, a mesma coisa acontece. Nós temos também aqueles amigos que magoam, aqueles amigos que machucam, que decepcionam, e da mesma forma nós também magoamos, decepcionamos e machucamos. Daí então nós percebemos que de todo o Livro dos Espíritos, esse é o mais real para todos nós. Os outros a gente fica imaginando, será que nós estamos sendo influenciados? Quando será que tal coisa vai acontecer? Essas grandes tragédias do mundo, mas esse em especial acontece o tempo todo na nossa vida. E aí então Kardec classificou essa questão do resultado das nossas relações interpessoais, que nós temos também várias mensagens, tanto que eu trouxe para vocês aqui da última mensagem que trata do companheiros e da parentela e companheiros, falando exatamente do porquê da aproximação de seres que não necessariamente são antipáticos, mas que ainda não têm a afinidade, aquela afinidade natural, aquela afinidade que flui com simplicidade, aquela forma de nós nos relacionarmos com fluidez, com verdadeiro sentido de amor na relação. Então, quer dizer, cada um ali vai vivendo, convivendo, na verdade, da mesma forma que nós não temos necessariamente uma vivência, mas nós temos uma sobrevivência, nós não necessariamente temos uma vivência dentro dos nossos círculos pessoais, nós temos uma convivência. Então a gente vai procurando ali sempre tentando acertar as personalidades, tentando acertar as diferenças de opiniões. Então a gente vê como é fácil, principalmente dentro desse ambiente mais íntimo, no caso, por exemplo, de uma família, a gente imaginar festas de Natal.
onde ali o propósito principal é ali a celebração do nascimento de Jesus, que representa o amor universal. Quantas e quantas vezes numa festa de Natal sai discussão? Até no momento mais sublime de uma relação de uma família cristã, sai ali os atritos. E nós percebemos então que vem as mágoas, que vem as decepções, que vem essa quebra de afeição, que é exatamente o tema que nós estamos abordando. Então Kardec pegou, bom dia, abraço, pegou esse tema e classificou exatamente nesse capítulo, penas e gozos terrenos. Porque os gozos, na verdade, que ele coloca, são todas as venturas que nós vivemos, né? São ali as boas realizações, são os bons resultados daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós semeamos. Seria ali para nós o início do que seria a verdadeira felicidade do espírito. Não é as ilusões que nós vivemos, né? Que a gente sempre fala bastante sobre isso. Quando nós pegamos ali e temos ali aquele momento de alegria, aquele momento de conforto, aquele momento de segurança, e a gente coloca isso como felicidade. Não, a gente fala realmente do sentimento de felicidade que nós temos quando a gente tem ali um momento especial na nossa vida. Então a gente começa a sentir a felicidade para o espírito, e não simplesmente a felicidade da matéria, a felicidade do mundo material, que basta você tirar aquilo que já será o suficiente para que você caia ali numa grande tristeza. Então a gente vive esses gozos terrenos através dessas realizações que a gente vai aprendendo a valorizar, que isso também faz parte de um aprendizado. Então, nós aprendemos, por exemplo, que o sentimento de fraternidade, que o sentimento de caridade, o equilíbrio que nós vivenciamos, o controle das nossas vidas para que a gente não se desvie para ações intempestivas, para ações irresponsáveis que vão trazer para nós consequências dolorosas. Então a gente começa a educar o espírito. Essa é a parte importante, inclusive nós temos estudos e estudiosos que se dedicam a esse tipo de trabalho, que falam sobre a educação do espírito. Dorin Contra, né, acaba sendo talvez a grande representante do meio espírita que fala sobre a educação do espírito, que é a pedagogia espírita, né? Então, por quê? Para educar, para nos educar na vivência que nós estamos aqui. Então, nós estamos aprendendo, né, como diz ali o rei Roberto Carlos, né, é preciso saber viver. E através da doutrina espírita, dentro desse aspecto, compreendendo a imortalidade do espírito, compreendendo a reencarnação, compreendendo todas as missões e compromissos que nós precisamos cumprir, nós então vamos aprendendo a dosar as nossas escolhas e dosar as nossas ações. E aí, por consequência, a gente vai colhendo frutos que são para nós bastante positivos. Então poderíamos dizer poeticamente que nós colhemos frutos saborosos, frutos doces, que vão realmente alegrar nossas vidas, como resultado das escolhas que nós fazemos. Só que enquanto nós não alcançamos esse estado de educação do espírito, a gente vai vivendo meio que pelo instinto, vivendo meio que pelo impulso. Consequentemente, quando a gente age de uma forma impensada, em qualquer situação da nossa vida, numa relação afetiva, quando nós nos aproximamos de uma pessoa com quem nós queremos ali dividir as nossas vidas, dividir os nossos afetos e tudo mais, nós fazemos aquilo movidos por um instinto natural que acaba muitas vezes fazendo com que nós atropelemos, né, o objetivo principal, que é criar aquele laço de afeto, e a gente acaba vivendo então os impulsos instintivos que nós temos. E isso inevitavelmente acaba criando para nós uma dor, uma decepção, uma frustração, porque nós valorizamos muito mais os prazeres da matéria do que os prazeres do espírito. Através da nossa vivência cotidiana, onde nós queremos ali conquistar e construir um patrimônio, a gente acaba criando dívidas, a gente acaba se apegando demais à matéria, a gente acaba sentindo inveja, sentindo ciúme, cobiçando aquilo que o outro tem. Isso também para nós é resultado de situações dolorosas que são classificadas como essas penas. E aí nós podemos colocar, basta de cada um fazer ali uma autoanálise e pensar assim, qual é exatamente a nossa posição individual no nosso mundo hoje e a forma como nós nos comportamos. E fazendo exatamente aquilo que Santo Agostinho trouxe para nós, lá na questão 919, colocar a cabeça no travesseiro, lá na 919A, que ele coloca para nós. Então colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, pensa como foi seu dia. Verifique se você não magoou ninguém, se você não decepcionou ninguém, se você não feriu ninguém, se você não fez tal coisa e tudo mais. A gente inevitavelmente vai encontrar, poxa, eu podia ter feito diferente tal coisa.
eu estou arrependido de ter dito aquela coisa, de ter feito aquela coisa diferente. Então a gente vai perceber que, agindo pelo impulso e pelo nosso próprio temperamento também, que, como se diz popularmente, né, ninguém tem sangue de barata, não sei de onde saiu esse provérbio ou essa ideia, mas quando se fala nisso diz que a gente não tem aquela paciência, aquela tolerância, aquela resistência para suportar essas provocações. E a gente acaba inevitavelmente dizendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Se nós conseguimos ter um controle, a gente consegue pelo menos alternar. Um dia eu faço uma coisa, ou falo uma coisa, no outro dia eu já não falo mais. Já é uma conquista, né? Mas infelizmente a gente acaba sofrendo as consequências desses nossos impulsos, que lamentavelmente nós estamos vivendo. A Angelina colocou lá em cima, né, uma amiga enviou uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, muito consoladora, né, para o momento atual. Nós temos felizmente vários espíritos que estão trabalhando para trazer para nós uma melhor compreensão para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, que já não é apenas uma questão de sofrimento pessoal, acaba também sendo uma questão de sofrimento coletivo, sofrimento dentro das nossas relações. Então, esse momento em especial, que é algo bastante curioso, que quando se fala em isolamento social, quando se fala sobre as pessoas evitarem aglomerações e tudo mais, nós vemos que as famílias estão convivendo mais tempo na intimidade do lar. E aí, a princípio, a gente diz, é uma oportunidade que as pessoas têm de aprender a se amar melhor, de fazer não sei o que, só que nem todo mundo consegue. Pelo contrário, a grande maioria não está conseguindo isso e a vida está se tornando um verdadeiro inferno dentro de casa. Porque as pessoas, com o temperamento natural que todo mundo tem, numa situação de pressão, numa situação de confinamento, acaba ficando pior. Aí começam a surgir problemas econômicos, problemas de saúde, começam a agravar a nossa condição atual, e isso faz com que nós vivamos ali situações extremamente dramáticas. Mas os espíritos estão atentos, trazendo para nós ali orientações para que a gente para que nós nos acalmemos, para que nós reflitamos sobre tudo isso e aprendamos a lidar com essas situações. O Brás lembrou ali lei de ação e de atração e repulsão, muito natural nas nossas relações interpessoais, né? A Chaconete colocou, né? Eu acho que sem dúvida a felicidade espiritual é de muito valor, mas a matéria que nós somos de corpo deve seguir junto. Será que o morador de rua desprovido de tudo é feliz em algum momento? Pois é, ali a gente pensa assim, né, Chaconete, que cada um sabe exatamente, não dá para a gente dizer se o indivíduo é feliz ou não é feliz. Muitas vezes o indivíduo é feliz tendo tudo, porque ele sabe administrar aquilo que ele tem, e ao mesmo tempo ele pode ser infeliz por ter tudo, por não saber administrar. Enquanto que outro vive ali não com privações, porque não existe ninguém que consiga ser feliz com privações, principalmente daquilo que é o mais básico para a sua sobrevivência. Mas alguém que tem uma vida ali dentro dos seus limites, uma vida que oferece para ele as condições mínimas para que ele possa viver, e ele valoriza essas pequenas experiências das relações, valoriza ali as suas pequenas conquistas morais, isso para ele é bastante lucrativo. Né? É a mesma coisa você dizer assim, como você fala de morador de rua, você dizer alguém que sofre dentro de um hospital. Ele pode manter aquela serenidade para controlar a situação, mas claro que vai ser difícil ele ser feliz com o sofrimento que ele está vivendo, principalmente no grau de evolução que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que saber administrar, né, esses momentos, administrar as situações que nós estamos vivendo. E no mundo de provas e expiações, nós recorremos então àquela passagem do Evangelho quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo. E de fato não é deste mundo porque todo mundo que aqui se encontra reencarnado está vivendo uma experiência de resgate e de aprendizado doloroso. Então ele pode ali viver experiências que são prazerosas, experiências que mostram para ele ali as primeiras nuances da felicidade. Mas, de fato, a felicidade não pode ser possível quando você convive com alguém que muitas vezes é um desafeto, você convive com alguém que está sofrendo, numa situação que para você traz ali de diversas dificuldades. Não tem como. Pois exatamente porque nós não temos essa possibilidade de viver isso nesse estágio em que nós estamos vivendo agora. Né? O Brás lembrou ali, estamos ainda inseridos no mundo das influências diretas e muito intensas. Né, tanto ali entre encarnados como desencarnados também. O Tico até colocou, né, por que esperamos o troco do amor que damos? Né? Esse estágio de egoísmo que nós ainda estamos vivendo, né, quando a gente vive aquela ideia, né, que eu
eu amo desde que me amem. Né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre aquela ideia, né, da minha educação depende da sua, o meu amor também depende do seu. Então nós não aprendemos a viver universalmente como Jesus ensinou, né, que ele amava ao mundo pelo simples fato de amar. Mas nós ainda temos um amor muito condicional. Nós precisamos ainda receber, nós precisamos sentir aquela resposta positiva para que a gente possa desenvolver. E isso vai, né, acaba indo contra aquele ensinamento também do Evangelho que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Só que como nós não sabemos ainda nos amar, nós dependemos do amor do outro para que a gente possa se sentir confortável. Mas quando eu aprendo a me amar, diz assim: olha, eu sei que eu estou aqui para isso, e isso vem exatamente da educação do espírito. E essa educação do espírito, essa compreensão, essa espiritualização que nós estamos vivendo. Como nós vivemos ainda os primeiros estágios desse processo, é muito difícil a gente dizer assim: olha, eu amo o mundo incondicionalmente, porque eu precisaria inicialmente compreender a limitação do outro, compreender que o outro tem ali as suas dificuldades, que o outro é um espírito em evolução, que o outro passa por problemas, que o outro isso. Quando a gente começa a compreender o sentido das coisas, porque aí dá para a gente entender, né, a nossa pretensão de querer entrar no raciocínio de Jesus. Né? Mas a gente pensa assim: ele não olha para o indivíduo como sendo uma personalidade com quem ele tem que se relacionar. Ele olha para o indivíduo como sendo um espírito em evolução. E, portanto, ele conhece, compreende todas as suas limitações. E tanto, né, que nós temos aquela passagem poética que é dita para nós quando Jesus estava ali crucificado, quando ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O dia que nós tivermos essa compreensão de olhar para aquele indivíduo dentro de casa, aí a gente vai ter que tirar todo o nosso personalismo, nós vamos ter que tirar toda o nosso egoísmo, toda essa nossa fragilidade das nossas emoções, para poder olhar para o outro, aquele que nos agride, como alguém que não sabe o que faz. Então, na teoria, a doutrina espírita mostra para nós, né, que todos nós somos espíritos em evolução, que todos nós somos espíritos que trazem ainda imperfeições morais. Na teoria é ótimo, até você ter que conviver com alguém assim. Aí você vai ter que sofrer ali todas as angústias, todas as decepções, todas as ingratidões, né, conforme o título do tema que a gente está estudando, na pele. Aí para isso a gente tem que ter uma compreensão do amor no seu sentido universal, da forma mais profunda que somente aí Jesus consegue trazer para nós. Então na teoria nós aprendemos, na prática acaba sendo bem diferente. A Cindizinha colocou, né, tem um app muito bacana que ajuda a gente a fazer o exercício proposto por Santo Agostinho, né, chama Símbolo. Tem no Play Store, né, e deve ter uma loja da Apple também. Né, então tá aí para quem quiser ver, né, como é que funciona esse manualzinho de boa conduta, né, do autoconhecimento. Está aí a sugestão. Terapia guiada, né, legal. André colocou, né, no segundo semestre os consultórios estarão cheios de pacientes com problemas físicos e psicológicos. É uma triste previsão, mas ela é uma realidade. Porque as pessoas então vão ter que voltar àquele reequilíbrio. Né? Então, felizes de nós que estamos, né, nesse processo de aprendizado e todos os dias tendo ali a oportunidade das nossas reflexões, a oportunidade de olhar o mundo por uma outra perspectiva, compreender a situação que o mundo está passando através dos ensinamentos que chegam para nós, dos espíritos, que chegam para nós dos temas que nós estudamos. Então a gente vai mantendo o equilíbrio. Quantas e quantas pessoas eu tenho visto e também conhecido de pessoas que estão passando por depressões, por angústias, por medos, por aflições desse momento. E a gente vai ali, apesar das nossas dificuldades, a gente vai administrando um dia depois do outro. Administra aqui, aperta ali, tenta resolver a coisa de uma forma diferente, aprende, reaprende a viver uma outra situação, se reinventa para aprender novas coisas, aprender ali a lidar com esse momento e tudo mais, mas nem todo mundo é assim. Muitas vezes nós vemos pessoas que ficam completamente estancadas, estagnadas nesse momento, agravando a sua condição. E aí isso faz parte exatamente dessas penas e gozos terrenos. Aí nesse caso, as penas. Tic-Tac aprendeu aqui, né? Precisamos aprender a dar com a mão direita sem que a esquerda tome conhecimento. Né? Esse é o objetivo. Né? Vamos ver quanto tempo a gente demora para chegar nesse ponto. A Cindizinha colocou, né?
E quando não é exatamente o amo desde que você me ame, né, mas amo e espero que você me ame, entendo que o desde implica uma certa barganha, de fato é, e uma condição para amar, né? Por outro lado, o esperar não é justo e até saudável na condição em que nos encontramos, porque a gente sempre pensa assim, né, que o nosso bem-estar ele depende de vários fatores dentro das nossas relações interpessoais. Então significa você receber o afeto de alguém. Nós vemos isso até mesmo, né, nos nossos irmãos ainda primitivos, né, no caso dos animais, por exemplo, nós percebemos como os animais se sentem bem quando eles são amados. E lembrando sempre, né, toda vez que a gente falar dos reinos inferiores, do reino animal, a gente vê o comportamento desses seres, os seus sentimentos, o seu intelecto, o seu desenvolvimento, a gente tem que se ver nesse mesmo trilho, né, nessa mesma trilha, só que num estágio mais avançado. Então nós também queremos viver esse bem-estar afetivo, porque tem o bem-estar físico, o bem-estar material, que no caso é financeiro, nós temos o bem-estar psicológico e temos o bem-estar afetivo. E a melhor forma de nós vivermos esse bem-estar é nós amarmos e sentirmos também esse mesmo amor. Então, de fato, esperar também é importante, só que esse esperar ele acaba criando em nós uma expectativa a partir do momento em que você não reconhece o outro como alguém que é falho. Porque a gente lembra, através dos nossos trabalhos, né, de atendimento fraterno, nós temos ali alguns trechos que nós usamos dizendo assim, olha, você não pode esperar ser feliz colocando a sua felicidade nas mãos dos outros. Porque o outro é falho, o outro também quer essa mesma felicidade, o outro também espera ser amado, só que nem sempre ele sabe demonstrar isso. E aí então nós criamos essa expectativa e a gente fica esperando, e aí o nosso nível de paciência e tolerância vai diminuindo, consequentemente a gente deixa de amar porque esse amor não chega. Eis aí então que vem essa ideia do amor incondicional e o resultado vem como consequência, de acordo com a possibilidade de cada um. Isso parece para nós esperar demais, né? Esperar muito da nossa capacidade de amar, né? E realmente é esperar muito, porque nós não temos ainda essa possibilidade. Mas o pouco que nós fizermos, nesse sentido de respeitar o tempo do outro, respeitar a limitação do outro, e nós amarmos compreendendo esse ser que convive conosco, se ele está convivendo conosco, né, nessa dificuldade toda, é porque ele tem que estar ali. E a melhor forma dele aprender a amar é exatamente se sentir amado. Então é o contrário. Eu vou oferecer para ele o meio dele aprender a amar. E não esperar que ele me ame também para a gente fazer essa troca. Então é muito difícil nós encontrarmos uma regra de como vivenciar esse sentimento puro se nós não aprendemos ainda a fazer isso hoje. Nós não sabemos fazer, nós estamos experimentando através dos erros e acertos para ver se a gente consegue realmente alcançar esse estágio de equilíbrio. No Braço colocou, né, mas antes de ficar preso no lar por uns 2 meses, né, do que ficar preso no cemitério, né? Pois é, Braço. Essa é uma grande dificuldade. O Hermes colocou lá em cima, né, cada um deve fazer a sua parte da melhor maneira possível, sempre no bem, que os outros façam o mesmo, né? Então a gente tenta sempre ali, né, como diz Madre Teresa, né, naquela mensagem que eu sempre leio para vocês, não se preocupe com a opinião dos outros, né, a sua relação é com Deus. Então ame, porque você sabe que é a melhor forma de você se aproximar de Deus. Mas os outros não vão te amar, então ame mesmo assim. Vocês conhecem, né? Eu já li várias vezes aqui essa mensagem e ela é sempre muito atual. Você pode fazer o bem e as pessoas vão sentir inveja, faça o bem mesmo assim. Então a gente pode adaptar isso também, né? Parafraseando ali Madre Teresa, né? Você pode amar as pessoas e você não vai ser amado por isso, então ame mesmo assim. Porque no fundo a sua relação é com Deus, não com as pessoas. Então, quer dizer, são palavras muito sábias que chegam para nós, são raciocínios muito lógicos, mas a gente viver isso na prática é outra história. Quando a gente vive na pele ali, dia após dia, a nossa paciência sendo drenada, o nosso equilíbrio sendo ali desestabilizado, nós muitas vezes sendo agredidos de várias formas, afetivamente, psicologicamente, fisicamente, através de uma palavra, através disso, através daquilo. Como é que santo consegue manter a paciência numa situação como essa? Só realmente alguém muito resistente, né? O Flávio colocou, né, onde existem as necessidades primárias, básicas, né, que são as fisiológicas,
e as de segurança, as necessidades secundárias, que são as sociais, estima, autorrealização, isso segundo Maslow, né? Então, é exatamente esse bem-estar que nós procuramos. Primeiro o bem-estar físico, né? Depois aquela segurança que a gente precisa, e depois vem as necessidades secundárias. Então, naquela pirâmide que a gente vai estudando ali, a pirâmide de Maslow, né? Só um instantinho, pessoal, que caiu aqui a minha conexão. Então, como eu comentava agora há pouco, né, o Flávio tinha colocado lá sobre a pirâmide de Maslow, né, mostrando ali as necessidades que nós vamos então criando. E a gente lembra sempre, Flávio, algo que eu sempre gosto de avaliar, quando a gente fala sobre essas propostas para que a gente alcance a felicidade, essas propostas que nós temos para alcançar o equilíbrio, que elas são propostas analisadas a partir da perspectiva material. Né? Ou seja, ele diz assim, para que a gente possa ser feliz aqui. Mas aí então, quando a gente começa a voltar um pouco e analisar a imortalidade do espírito, e a gente começa a perceber que nós podemos ser felizes com muito mais facilidade do que simplesmente analisando essa felicidade material. Então essas necessidades, né? Essas necessidades básicas, a gente pensa naquela sobrevivência nossa imediata, mas se a gente pensar que nós podemos alcançar essa felicidade satisfazendo as necessidades básicas do espírito, a gente começa a mudar essas projeções que eles fazem a partir dessas teorias. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, muito bem. Então eu queria só trazer para vocês inicialmente, né, esse raciocínio, para a gente poder analisar agora essa questão a partir daquilo que Kardec vai trazer para nós. Né? Então é importante que eu queria colocar para vocês, resumindo tudo aquilo que eu disse para vocês. Né? Então nesse item, né, antes o Flávio colocou, né, o que Maslow chama de básica sobrevivência, né, mas depois vem realmente as secundárias que estão ligadas ao espírito. Né? Então, no mundo como o nosso, onde nós temos essas necessidades primárias de sobrevivência dentro do campo material, é inevitável a gente querer primeiro valorizar o espírito sem valorizar a matéria. Né? Nós precisamos desses elementos para estabilizar aqui a nossa vida. Né? Tanto que a gente tem aqueles, né, Flávio, que acabam abrindo mão dessa felicidade material para viver apenas a felicidade do espírito e acabam vivendo como sendo, né, qual o nome que dá mesmo para eles? Kardec analisou me fugiu o nome, né, esses que vivem apenas de brisas, né, vivem ali sem nada de posses, vivem sem nada de produtivo, vivem apenas ali aquela vida contemplativa, né? Me fugiu o nome agora, né? Mas na Índia a gente vê bastante isso, em países assim lá da Ásia, nós encontramos aqueles que vivem isolados e tudo mais, né? Pois é, o fakir sim, mas o fakir ele faz parte de um grupo maior, que Kardec fala várias vezes aqui, eu me esqueci o nome deles, que são os... me fugiu o nome aqui. Mas é esse sentido que eu quis dizer para vocês aí, né? Aqueles que vivem apenas de vida contemplativa, valorizando o espírito, e se esquecem do principal, que é o objetivo da sua encarnação. Então, quer dizer, o importante para nós, a verdadeira felicidade, é quando nós conseguimos alcançar um equilíbrio da nossa presença aqui no mundo físico, trabalhando para poder satisfazer essas necessidades básicas de um modo equilibrado, de um modo proveitoso, e ao mesmo tempo aplicar todas as nossas virtudes, os nossos valores, nesse bem viver. Então, por isso, como eu coloquei para vocês no verso de Roberto Carlos, é preciso saber viver, é exatamente alcançar esse equilíbrio entre viver na matéria sem ser da matéria, mas ao mesmo tempo vivendo como espírito encarnado. Né? Não é ermitão, é outro nome, Brás. Mas é nesse sentido que vocês quiserem. O ermitão, nesse caso, ele acaba se isolando, né? Mas não é o ermitão, não, é outro nome. É o... me fugiu o nome desse pessoal. Mas depois eu lembro aqui. Quando menos esperar, o nome aparece. Mas enfim, o importante é nós entendermos que, primeiro, a nossa encarnação não é casual. Ela não é acidental. A nossa encarnação ela é programada, ela é detalhada, ela tem um projeto existencial, que é vivermos aqui no mundo material para a educação do espírito. Se nós tivermos esse lema
bem impresso na nossa consciência, que nós estamos aqui para valorizar a educação do espírito, nós vamos sim satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência, mas com pleno equilíbrio. Então essa que é a proposta fundamental, nós sabemos exatamente como fazer esse tipo de trabalho. E aí então a proposta que nós temos é, primeiro, nós temos que ter essa consciência de quem nós somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. E depois, quais são as consequências das escolhas e das ações que nós tomamos, né, que nós realizamos. Se eu faço alguma coisa impulsivamente, eu vou ter um retorno. Aí a gente lembra daquela passagem, né, do Espírito Camilo, que diz para Raul Teixeira, né, uma pergunta muito simples, que se nós colocarmos isso na porta da geladeira, lá no espelho do armarinho do banheiro, para ver todos os dias, no painel do carro, a pergunta é, e depois? Ou seja, cada coisa que eu falo, cada atitude que eu tomo, cada ação que eu pratico, a pergunta é, e depois? Qual vai ser a consequência? E depois, como eu vou ficar? Eu vou ficar mais feliz ou menos feliz? Eu vou atingir o outro em nome de uma suposta felicidade egoísta? Atingir negativamente? Vale mais apenas o meu sacrifício do que a imposição das minhas ideias? Então e depois? Se a gente começar então a direcionar as nossas ações a partir desse tipo de raciocínio, certamente a gente vai conseguir limpar do nosso caminho, né, tirar ali muitos obstáculos que nós mesmos impomos, que nós mesmos criamos. A gente vai ter um caminho mais limpo, vai ser aquela, vamos dizer assim, aquele voo, né, sem turbulências, sem nuvens carregadas, porque a gente vai saber evitar tudo isso antecipadamente. Nós fazemos um plano de voo, e nesse caso nós fazemos um plano de vida, que é exatamente a filosofia de vida que nós adotamos. E aí então nós temos várias filosofias de vida, desde aquelas mais esotéricas, daquelas mais bizarras até aquelas mais ortodoxas. O importante é que cada um encontre a sua filosofia e saiba colocar em prática. Nós que temos uma afinidade com a doutrina espírita, nós entendemos que essa filosofia de vida que a doutrina espírita apresenta para nós, da educação do espírito, da valorização da nossa presença, da lei de causa e efeito, das influências espirituais, dos graus evolutivos que cada indivíduo os graus evolutivos que cada indivíduo acaba tendo, né, de acordo ali com o seu aprendizado e tudo mais, e a gente vai então regrando a nossa vida, fazendo ali aquele caminho cuidadoso, desviando dos obstáculos, tendo que enfrentar alguns, mas enfrentar com serenidade. Essa é a nossa filosofia de vida. É a proposta que nós temos que para viver tão feliz quanto possível aqui no nosso mundo, né? O que encontrei semelhante a que você disse, né, é enclausurado, né? Do que você fala, Flávio, daquele tipo de indivíduo? Da clausura, viver isolado? Mas não é o exegeta é estudioso da Bíblia, do contemplativo, né? Mas não é esse nome, é outro nome, é um nome simples. Quer dizer, simples para os nossos estudos, né? Mas ele foge um pouco do nosso vocabulário. Mas eu vou lembrar aqui, depois a gente vê, né? A Jane colocou, né, isso que Baltazar nos ensina, queremos a salvação se ainda estamos na recuperação, né? Ignorância, desatenção, capricho, pernicioso, e ainda faz parte de muito de nós, né? Pois é, a gente tem que passar por esse processo de desintoxicação. Na verdade não é desintoxicação, é purificação, né? Porque essa impureza, entre aspas, dentro do campo moral, faz parte do nosso desenvolvimento natural, né? Então nós começamos assim, vivendo muito mais do instinto do que da razão, e depois até o objetivo nosso é chegar nos sentimentos, né? Então são aqueles 3 estágios: instinto, razão e sentimento. Nós estamos saindo agora do instinto, então nós ainda somos impulsivos, temos ali as nossas monoideias, temos as nossas tendências negativas, mas nós estamos agora já agindo com um pouco mais de razão. A tendência é que daqui a algumas poucas encarnações a gente já começa a viver essencialmente da razão, e essa razão significa ter uma plena compreensão do propósito da nossa existência. E aí depois então, quando nós alcançarmos um grau de elevação maior, que aí então é aquela depuração mais profunda, aí então a gente vai viver do sentimento, que é o verdadeiro amor, que é o sentimento mais puro, né?
Vamos lá então aqui para as questões aqui do Livro dos Espíritos. Angelina colocou, né, estamos tendo a oportunidade de reciclar nossas mentes, né? Pois é, mas a grande maioria do mundo hoje, né, Angelina, porque é muito fácil, aliás eu não sei se vocês percebem isso, dentro do meio espírita nós temos sempre, né, nos estudos, nas palestras, nos textos, nas conversas que nós temos, é uma postura diferente do que acontece no mundo. Eu sinto muito isso, então eu tenho vários círculos de amizades, né? Então eu tenho círculos de espíritas, tenho círculos profissionais, tenho círculos de família, tenho círculos daquele outro, e de repente você vai interagir com as pessoas levando esse mesmo pensamento que nós temos da doutrina, e eu sinto um choque de perceber que as pessoas falam do jeito que falam, pensam do jeito que pensam, né? Nessa relação virtual que a gente tem. Pois é, demais, Andréia. Então, assim, nessa nossa relação virtual que a gente tem com as pessoas, então você vê o que as pessoas publicam, as críticas que elas fazem naquele círculo mais íntimo, né? Você faz parte de um grupo ali de 10 pessoas, 15 pessoas no WhatsApp, por exemplo, então aí no Facebook e coisa e tal, e você vê o que as pessoas falam, e você pensa assim, meu Deus, como é que pode isso? Pois é, mas assim o meio espírita é distante. Quando a gente fala do nosso grupo mais íntimo, aqui, por exemplo, nós somos 16 pessoas, convivendo todos os dias, num respeito, num carinho imenso que nós temos uns pelos outros. E isso é muito diferente de você vai para uma empresa, por exemplo, e você vai conviver com 16 pessoas diferentes. Coloca 16 pessoas da sua família junto na mesa de Natal para ver o que acontece. Então é diferente, então você sai daqui do nosso estudo, onde a gente tem a oportunidade de conversar, de refletir, de trocar ideias e coisa e tal, e daqui eu saio e vou tratar com outro grupo de outro tipo de problema. E lá você cai então com os comentários, com as críticas, as pessoas não estão nem aí com o que elas deveriam sentir, o que elas deveriam pensar. Então é um choque muito grande realmente que eu sinto, provavelmente vocês sentem também, né? Sim, eu não falo dessa questão de ficar falando bonito na internet não, Hermes, eu falo de conduta. Eu falo da real vivência mesmo, né? Porque se a gente colocar, né, apenas de palavras bonitas, né, palavras são palavras, como disse o poeta, né? Exatamente, o Tico Teco, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, né, como se não bastasse num ritmo normal. O egoísmo já seria ali um elemento constante, nós estamos agora vivendo nessas provocações, fazendo com que a individualidade se torne cada vez mais intensa. Essa polarização, essa ideologia política, uma ideologia religiosa, uma ideologia nacionalista. Então, quer dizer, um contra o outro o tempo todo, mesmo diante de uma situação que nós deveríamos aprender. Por isso que muitas vezes eu fico até um pouco assim frustrado quando nós pensamos assim nas mensagens que chegam para nós, né, que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo vai servir para despertar em nós sentimentos mais nobres. Aí eu dou aquela olhadinha de lado e falo assim, será que a gente vai conseguir aprender alguma coisa com isso? Porque as pessoas estão se mobilizando enquanto as coisas estão acontecendo. E quando tudo voltar ao normal, como é que será que a gente vai encontrar o mundo? Será que a gente vai encontrar as pessoas mais nobres, as pessoas mais equilibradas, as pessoas mais fraternas umas com as outras? Será que aquilo que está acontecendo agora, durante esse período, vai continuar depois de tudo isso? Eu realmente tenho as minhas dúvidas, infelizmente. Porque a gente vê que isso não é natural. Isso é provocado. Mas melhor do que nada, né? Podia ser pior, podia continuar como estava. Né? Sem querer agora ser pessimista, né? Ninguém muda, Flávio, né? Mas, né, diante dessa chacoalhada que a gente está vivendo, né, vamos ver o que acontece. A Andrea colocou, né, toda elevação que conseguimos aqui, né, despenca quando saímos. Despenca se a gente deixar, né, André? Esse que é o detalhe. Por isso, assim, a gente tem que manter, como eu falo para vocês, a gente não deixar, né, aquela dupla personalidade. Então, durante os nossos estudos, nós somos uma pessoa, quando nós vamos para o mundo comum, nós somos outra pessoa. Então, na verdade, nós temos que manter a nossa unificar a nossa personalidade e dizer assim, olha, o tipo de pessoa que eu estou aqui, aquilo que eu falo para vocês aqui todos os dias, eu falo lá fora também. E aquilo que eu não falo para vocês aqui, eu tento não falar lá fora também, porque do contrário não adianta nada. Da gente procurar e ficar assim, brincando de falar coisa bonita, ler o texto do outro, imaginando que aquilo que a gente está lendo pertence a nós, e na verdade não é.
Então o detalhe é manter a nossa personalidade única. Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. É assim que eu tento ser. E é assim que todos nós devemos ser também, né? A Jane colocou aqui, né? Paulo foi maravilhoso em tudo, né? Porque tinha espírito de serviço, né? E nós vejo muito mundo de um mundo de espíritos cansados, né? Exaustos de aturar o próximo, exato, Jane. Né? Queremos ser Moisés, né? Viajando 40 anos, mas pela incredulidade de muitos não puderam voltar, né? Tenho a fé para superar, fé para 40 anos de andar pelo deserto, né? Então, e às vezes até tem, né, Jane? Porque andar sozinho é muito fácil, né? Eu posso dizer assim, porque eu andei 40 anos no deserto. Quero ver você andar 40 anos do lado de alguém. Que aí você vai ter que mostrar realmente a sua paciência, a sua tolerância. Ouvir ali as reclamações, as queixas, aquela impaciência e tal, né? Então, viver isolado, né? Por isso que nós somos seres que dependem da relação social. Porque viver isolado é fácil. Você não vai magoar ninguém vai te provocar, ninguém vai te atormentar, você vai viver sua vida do jeito que você quer. Então, eu quero ver 40 anos no deserto vivendo com alguém do seu lado. Né? A Angelina colocou, meus amigos na rede social, mais de 70% são também presenciais, né? Bacana. Eu sei que tem quase 1000 pessoas na minha rede lá, acho que eu conheço 5%. Né? Porque as pessoas vão te adicionando por ter ali uma ideia comum, interesses comuns e tudo mais, você vai trocando aquela ideia virtual, à distância e tal, mas da minha relação pessoal mesmo é muito pouco. A Andréa colocou, né, eu também acho que não vai mudar, né, até porque é uma mudança forçada e não interna, né, resultado de muita reflexão. Então, olhando com um olhar mais otimista, né, Andréa, a gente diz assim, não vai haver grandes mudanças, mas já vai ser o começo da mudança. Vamos ver, né? Então, o Flávio colocou, né, tem uma meme, né, de que perfil no Twitter que coloca Deus dizendo, né, vocês reclamando de isolamento Nutella, sacrifício foi de Jesus, né, 40 dias no deserto e tendo ainda o diabo para o tentar, não foi fácil não, né? Então, é bem tranquilinho, né? Então, quer dizer, nós realmente, sendo seres gregários, né, Hermes, nós dependemos da relação social com o outro. Tanto é assim que nós somos os seres vivos, né, que dependem mais dos outros. Nós ficamos ali, né, uma criança, um indivíduo que reencarna, ele ficaria durante quase 15 anos dependendo dos cuidados maternos e paternos. Já um animal que nasce na natureza, rapidamente, ali em 2 anos, ele está independente. Então essa nossa dependência é exatamente para intensificar esses laços de afetos, intensificar essas nossas relações mais íntimas, né? O Brás colocou, se olharmos como éramos há 20 anos atrás, notamos que já estamos melhor. Sim, eu sou muito otimista com isso, Brás. Eu reconheço que de tempos em tempos nós vamos apresentando mudanças. E isso eu posso avaliar pelas mudanças que eu vou sofrendo com o passar do tempo. Pela nossa maturidade, então a sociedade vai amadurecendo, as pessoas vão amadurecendo, né? Então ainda tem muita coisa para fazer. Mas eu sempre falo, né, se você quiser fazer alguma comparação, se você acha que os tempos atuais não são tempos bons, volta aí um século para você ver como é que era antes. Aí sim você vai ver o que era. Você pergunta assim, como é que as pessoas sobreviviam naquela época daquele jeito. Todos os homens menos rudes têm a sua colocação pessoal em seu serviço, né? Sem dúvida. Então vamos aqui, pessoal, para o Livro dos Espíritos, né? Porque a gente está conversando, e sem ainda fazer uso do texto aqui que vai ser o nosso roteiro, né? Então observem aqui, item número 2, depois está ótimo, né? Mas vamos aqui incrementar um pouco mais esse nosso raciocínio com os ensinamentos mais profundos que chegam para nós. Então aqui o Livro dos Espíritos, item número 3, decepções, ingratidão, quebra de afeições. Questão 937, Kardec pergunta: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Então vocês lembram, né, quando nós estudamos sobre penas e gozos terrenos, todas essas decepções que a gente estuda, né, por isso que eu disse para vocês que esse item ele acaba sendo o mais concreto para nós, porque os outros são teóricos, os outros são especulativos. Conviver com outros indivíduos e viver decepções e frustrações e ingratidões é algo mais comum que acontece conosco.
Não importa quem seja, é você na sua relação com o seu companheiro, é você na sua relação com os seus pais, com seus filhos, com seus colegas, com seus amigos. E agora, já com a tecnologia, não tem mais geografia. Às vezes você escreve alguma coisa, o outro te responde, você já fica com o bico porque não gostou, já sente aquele aperto no peito, né, dizendo assim, poxa, não esperava isso dele. O tempo todo assim, né? Então a gente vê que isso é mais concreto do que a gente imagina e acaba sendo também então fruto acaba sendo causa dessas angústias, dessas tristezas, né? Desse caso aqui, dessas penas terrenas que nós vivemos, que é essa relação, essa quase que uma prisão que nós vivemos, né? Presos a outros indivíduos, tendo que se relacionar com ele todos os dias, tendo que se relacionar com ele nas situações mais íntimas, nas situações mais diversas e tudo mais. Então, mas aí Kardec pergunta, né, para um homem de coração, ou seja, um homem de bem, né, não é uma fonte de amarguras? A resposta: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos, né, e seus amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiários. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então essa decepção de você querer fazer o bem, de você querer fazer o certo e tudo mais, e você recebe em troca muitas vezes uma indiferença. Essa ingratidão. Não que nós façamos alguma coisa esperando gratidão, porque se nós fizermos isso é uma troca. É aquela caridade que nós já conversamos também, né? De que você só vale a caridade. Eu sempre lembro de você, Brás, quando a gente fala daquela história do cobertor, né, que a gente entrega na rua, né? Então, quer dizer, você faz a caridade esperando que o outro o outro diga, né, obrigado, que Deus te abençoe. Mas e se o outro pegar de cara feia, vira as costas e for embora? Você vai falar assim, você viu que mal educado? Eu fiz caridade para ele e ele virou as costas para mim. Também eu não faço mais. Ou seja, né, a gente espera, fazendo essa barganha, você tem ali o seu gesto de amor, de caridade, mas ele só vai ser completo se o outro reconhecer o seu gesto. Então, na verdade, quando a gente coloca esses grandes vultos da humanidade, que sofreram decepções, que sofreram perseguições, que sofreram ingratidões e tudo mais, fizeram porque tinham vontade de fazer. Fizeram porque sabiam que era assim que tinha que ser feito. E é isso que nós temos que aprender. E aqui o Espírito, né, a resposta dos Espíritos aqui foi uma resposta pesada. Porque ele diz, né, pensai no próprio Jesus. Como é que a gente vai fazer uma comparação nossa com Jesus? Mas é exatamente a referência que nós temos. Pois é, mas Chaconete, como eu falo para vocês sempre, felicidade, amor e caridade são 3 conceitos que nós ainda não conseguimos entender a sua real pureza. Então nós vivemos ainda essa ideia de você fazer essa caridade ostentação, caridade orgulho, caridade culpa, nunca caridade pura. Não aprendemos a fazer isso. Para nós ainda é algo muito distante da nossa realidade, porque nós não conseguimos ainda alcançar. Não é uma questão de você não conseguir fazer. É uma questão de você não compreender como fazer. É como se você pegasse uma criança que começa a alfabetização e você passa para ela uma equação de trigonometria. Ela vai dizer assim, olha, desculpa, mas eu não sei fazer isso. Ela pode até querer, aquela criança esforçada, que tenta ali, né, gira ali o papel de ponta cabeça para ver se tem alguma coisa diferente que ele possa fazer, mas ele fala assim, olha, eu sinto muito, mas eu não sei fazer. Ou seja, no nosso caso, muitas vezes a gente quer alcançar um determinado tipo de comportamento, o que a gente não consegue ainda fazer. Embora a gente na teoria entenda como é, porque teoria é uma coisa, prática é outra.
Não dá para a gente lidar com isso com facilidade. Por isso nós temos então, cada um tem o seu próprio tempo, nós temos ali os diversos modelos que chegam para nós para mostrar como as coisas são feitas, e mesmo assim não é tão simples. Basta a gente lembrar, por exemplo, do próprio Chico, quando ele fazia ali o trabalho de caridade, né, a gente fala assim, olha, eu quero ser como o Chico, eu vou fazer o que ele fez. Para fazer o que ele fez, você tem que ser o que ele era. Porque não dá para você imitar ser uma pessoa caridosa se você não tem a caridade verdadeira dentro de você. Então nós não conseguimos imitar o bem. Você faz o bem que você pode. Porque mesmo que você imite o bem, vai chegar uma hora que você não vai conseguir manter essa máscara que você está usando. Porque a sua personalidade real vai aparecer. Então nós temos que fazer o quê? Sim, é um trabalho difícil de fazer, mas é aquele trabalho persistente, é aquele trabalho contínuo. Eu sei que eu estou errando, mas cada vez que eu erro, eu ponho a cabeça no travesseiro e falo, eu não devia ter feito isso, eu vou tentar não fazer de novo. E vou tentar, até que chega uma hora que eu falo assim, poxa vida, eu já não faço mais isso. Aí sim a gente conseguiu absorver a realidade desse ensinamento. Isso sim foi o aprendizado absorvido, não o aprendizado copiado. Porque a mesma coisa, fazendo uma comparação bem simples nesse detalhe moral, é quando a gente pega um aluno e cola a resposta do colega do lado durante uma prova. Ele pode tirar uma boa nota, mas foi ele que tirou essa nota? Não, porque ele copiou. O conhecimento não foi dele, o sacrifício de estudar não foi dele, o conhecimento absorvido não foi dele. É a mesma coisa, não adianta nós imitarmos sermos pessoas de bem. Nós precisamos fazer um trabalho de transformação para alcançarmos isso. E mesmo que nós estejamos distante desse modelo ideal, o importante é que a gente consiga valorizar cada conquista. Cada passo que a gente dá assim, olha, consegui fazer isso, eu senti o prazer de fazer aquela coisa, eu consegui modificar a minha postura, eu já não critico mais, eu já não tento mais brigar com aquela pessoa, eu sou um pouco mais paciente, eu consigo perdoar o outro. E assim a gente vai, através de todo esse conteúdo de virtudes e valores que nós vamos estudando, a gente vai percebendo que isso está sendo posto em prática. Não são apenas cartõezinhos que nós guardamos, o cartãozinho da caridade, o cartãozinho do perdão, o cartãozinho da tolerância, que a gente guarda só a teoria dele, só o conceito. A gente conseguiu já absorver realmente aquela ideia, e por absorver, nós conseguimos já viver isso na prática. O Braço colocou, né? Mas tenho comigo, né? Quem faz o bem nunca erra, né? Sua intenção é vista pelo mundo maior. O detalhe, né, Brás, é que a gente não consegue sempre saber realmente se a gente está fazendo bem, porque tem situações que infelizmente surgem na nossa vida que a gente tenta fazer o certo do jeito errado. É como se você vai, por exemplo, chamar a atenção de alguém e você fica muito efusivo, e você, em vez de você conquistar aquela pessoa e você ganhar ela, no modo como você, na ideia que você passa, infelizmente você acaba magoando, mesmo que você esteja dizendo a verdade. Então nem sempre a gente consegue acertar a medida, a dose certa do remédio. O remédio é certo, mas a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Se você dá ali uma overdose daquele remédio, ele vira um veneno. Então a gente tenta fazer o certo, mas falta essa humildade, porque a humildade realmente é uma virtude que precisa ser trabalhada. E a humildade, o oposto dela é o orgulho. E nós somos pessoas orgulhosas, donos da verdade, pessoas bem intencionadas, mas muitas vezes embriagada por esse orgulho de querer dizer assim, olha, eu sou o sábio e você é o imperfeito. E a gente acaba errando. Mas sem dúvida, o que vale é mesmo que você erre muitas vezes na dose, essa intenção realmente ela é vista da melhor forma. Deixa eu ver aqui. A Jane colocou, né? Precisamos definir a própria submissão, né? A quem, né? Ou a que, né? O que está em primeiro lugar, né? Meu trabalho ou o trabalho no Cristo, né? É aquele livro, né, Jane, que até virou filme, né? No meu lugar, o que Jesus faria, né? E é assim que a gente tem que colocar. O Hermes colocou, né? Só o tempo nos ensina aqueles que têm olhos de ver. Porque mesmo, né, Hermes, como a gente está vendo aqui, que a gente conversou agora há pouco, em situações tão críticas como essa que a gente está vivendo, né, a dor batendo na cara de todo mundo, a dor cutucando, provocando, tem gente que se revolta em vez de aprender.
Não temos visto isso aí na televisão? Você liga ali a televisão e você vê gente que protesta, gente que contesta, gente que critica, gente que destrói, mesmo diante de uma situação em que todo mundo está sofrendo. Então é preciso ter esse espírito de aprendiz, que é o que a doutrina espírita propõe para nós. Nós não somos seguidores de uma doutrina, nós somos aprendizes de uma doutrina. E quando nós reconhecemos esse nosso espírito de aprendiz, nós temos a disposição de aprender realmente e tentar viver isso na prática. E não apenas na teoria. Nós somos aqueles indivíduos, chegamos nessa condição, em que nós não estamos perto da doutrina apenas para aliviar uma dor. A dor de repente veio, já foi resolvida, ou está sendo resolvida, ou ainda não foi resolvida, mas a doutrina ensina a gente ter tolerância, ter paciência para poder suportar tudo isso. Porque nós temos esse espírito de aprendiz, de dizer assim, eu quero fazer o certo. Essa é a nossa proposta existencial. E é por isso que eu comentei com vocês esse choque que nós sentimos, que eu sinto principalmente, quando eu vivo em grupos diferentes, né, com ideias diferentes. De pensar assim, poxa, mas eu estou tentando fazer o certo, então eu não quero fazer esse tipo de crítica. E às vezes até decepciona, né, que você fala assim, poxa, essa pessoa dizendo isso, essa pessoa dizendo tal coisa, poxa, eu não esperava isso. Então a gente acaba se decepcionando, mas, ou seja, a decepção vem exatamente porque a gente acaba apostando muito na perfeição do outro. E aí você fala assim, tudo bem, vai, é o mundo que ele vive, é o que ele acredita, é a proposta existencial dele, então ele está falando isso porque é o que ele acredita. Mas eu não sou mais assim. Ou eu tento não ser mais assim. Então é o que a gente vai percebendo, esses choques que nós vamos sentindo. E é importante esse choque também, porque a gente tem ali um parâmetro de quão a gente conseguiu evoluir. Quando você olha no outro uma imperfeição que parece ser notória, você diz assim, poxa vida, eu já não sou mais assim. E aí então vem aquela satisfação, aquele prazer, aquele orgulho, não agora o orgulho destrutivo, mas um orgulho produtivo de você perceber que você conseguiu realmente conquistar algo. É o orgulho de nós para nós mesmos. De perceber que o mais importante é você olhar para trás e perceber o que conseguiu se superar. E a cada dia vem para nós uma nova superação. A Jane colocou, né, a vida muitas vezes precisa mais de compreensão do que de sabedoria. Exatamente ali a grande proposta que nós temos hoje no mundo. Não adianta querer viver. O sábio, né, começa exatamente porque ele começa nessa compreensão. Quando ele olha para a pessoa e fala assim, eu entendo a posição dela. Eu sei que eu não conheço quais foram as experiências que ela vivenciou, mas eu sei que ela viveu experiências difíceis para que ela se tornasse naquilo que ela é agora. E a gente vai olhar isso em tudo, quando você olha uma celebridade na televisão, quando você olha um movimento popular na televisão, quando você vê alguém dentro da sua casa, no seu círculo pessoal, você olha e fala assim, essa pessoa tem motivos para ser assim. E aí André Luiz fala, né, quando ele diz do parente difícil, que ele diz assim, que muitas vezes você inclusive foi responsável por ela ser isso que ela é hoje. E não é à toa que ela está convivendo com você exatamente agora, para que você possa, através da sua transformação, da sua conquista, você tentar ajudá-la a se resgatar na queda que você mesmo impôs a ela. E aí quando André Luiz coloca isso, dá aquela coçada atrás da orelha, né, dizendo assim, já pensou se fui eu que fiz isso mesmo? Eu estou reclamando do quê então? Na verdade eu tenho que fazer aquele trabalho de sacrifício exatamente para fazer com que ela se torne novamente aquela pessoa dócil que um dia talvez ela tenha sido e que por minha causa ela se tornou amarga. Vai saber, né? O Hermes colocou, né, o dia que entendemos que estamos encarnados para evoluir espiritualmente, vamos nos sentir melhores e aceitar algumas provações. Estamos no caminho certo através da teoria. Vamos viver a prática agora. André colocou, sempre digo para jovens da família, né, não julgue nem reclame porque você não sabe o que ela passou antes que você nascesse. Né? Exatamente isso. Né? E aí, a gente pode até além, né, André? Não julgue porque você não sabe o que você fez lá atrás também para estar convivendo com ela agora. A Angelina colocou, a decepção só acontece quando colocamos a nossa expectativa no outro. Devemos sim entender que cada um é uma individualidade em aprendizado. Quando nós absorvermos isso, Angelina, nós traremos uma grande revolução para a nossa vida. Porque nós pararemos de comparar, de julgar, de pressionar, de esperar do outro. Não que a gente vá simplesmente aceitar.
Porque a ideia não é essa, né? Não é aquela conformação. É a resignação. Conformação é diferente. Conformado é você dizer, é assim mesmo, né? Paciência. A resignação não. A resignação, assim, eu entendo que ela é assim. Vamos tentar melhorar da melhor forma. Nossos problemas, somos nós mesmos que arrumamos, né? E muitos. Temos um talento muito bom para isso. A Jane colocou a regra básica. Se Jesus obedeceu, nós também devemos obedecer. Lembro de Paulo, que sentou e meditou, né? Concilie-se com seus adversários, né? Então tem que fazer o trabalho de casa. Próxima questão, vamos lá. Só mais uma questão, são duas questões apenas. 938. 938A, né? As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Olha só essa pergunta que Kardec fez, é mais ou menos aquilo, né? A minha educação depende da sua. O meu amor depende do seu. Ou seja, se alguém me decepciona, a tendência é eu ficar cada vez mais endurecido. Sendo que, na verdade, a proposta é, se alguém me decepciona, eu tenho que entender a sua limitação, as suas dificuldades e entender que ele está também passando por tudo isso, e como na resposta anterior nós vimos, espíritos muito melhores do que nós passaram por situações muito piores. E nós estamos reclamando do quê? Porque o outro pegou o controle remoto e mudou de canal? Porque o outro disse que eu não queria a comida daquele jeito, que eu queria do outro jeito? Sendo que outros foram sacrificados de uma forma extremamente dolorosa pelo fato de serem pessoas de bem? E no mundo como o nosso nós sabemos, né? A tendência é as pessoas de bem tendem, infelizmente, a sofrerem mais. E aí nós já estudamos aqui também nos itens anteriores desse mesmo capítulo, dizendo que, infelizmente, o mal acaba prevalecendo porque os bons são muito tímidos. Então, Kardec perguntou, se as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Olha só a resposta. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Mas Kardec insiste. Esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido, né? Depois ele vai fazer a pergunta, mas, ou seja, o Espírito está dizendo assim, não, mas seja bom agora, pensando no futuro. Kardec, tá, legal, bacana, no futuro você vai encontrar com seus amigos, tal, mas enquanto o futuro não chega, agora você está sendo ferido. E ele coloca assim, ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? É aquela ideia do indivíduo criar em torno dele uma carapaça de proteção. Lembra quando eu falei para vocês, né, quando nós estudamos sobre caridade, ou alguns comentários a respeito da caridade, que as pessoas que recebem a caridade nem sempre elas são dóceis, nem sempre são educadas? E aí Joana de Ângeles disse assim, né, você não sabe tudo que essa pessoa passou de humilhações, de negações, de agressões morais, não necessariamente físicas, mas de agressões morais, para se tornar endurecida desse jeito. Então ela acabou fazendo isso quase como um instinto de preservação. E aí Kardec perguntou, né, mas disso, da pessoa ficar se machucando, ela não poderia também se proteger? E dessa proteção nascer essa insensibilidade? A resposta dos espíritos: sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, é bem triste uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Aí ele fala daqueles amigos que vão embora, né, que, ó, quer saber? Ô Hermes, não quero mais falar com você. Aí o Hermes vai ficar chorando, ele vai falar assim, uma pena, o André, que era tão querido, que era um rapaz tão bom e coisa e tal, né? Claro que eu vou valorizar meu lado, né? Mas paciência, né? Se ele não quer ir, então vai com Deus. E o diabo que te carrega, né? Como diz ali o provérbio popular. Então ele coloca exatamente isso, né? Se a pessoa que magoa e ela vai seguir a vida dela, tá bom, paciência. Mas, assim, eu tinha por ela
né, um carinho muito grande, eu tinha por ela um respeito, mas infelizmente ela optou em seguir a vida dela. E eu vou continuar sendo quem eu era. E aí, se eu tiver culpa, por exemplo, eu vou tentar primeiro me auto-perdoar, né, o auto-perdão, ou me perdoar, e depois eu vou tentar pedir a ela o perdão se for possível. E aí já entra a questão do orgulho, que também já é bastante difícil. Mas se aquela pessoa não quer mais, e aí a gente entra tanto na parte da amizade, como também nas relações afetivas. Quantos corações são machucados pelo fato de você encontrar alguém que optou por seguir uma vida diferente porque não quer mais estar do seu lado. E aí Joana de Ângeles coloca, eu vou até pegar para vocês aqui pegar aqui nas minhas anotações, porque é uma passagem tão importante que a gente costuma usar com bastante frequência no nosso trabalho. Porque no atendimento fraterno, né, para vocês que não conhecem, né, o trabalho em si, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, fulano foi embora e me machucou. O que eu faço? Aí, quer dizer, você faz o quê? Você vai ficar lamentando pelo fato do outro ir embora? Você vai ficar chorando durante quanto tempo? Você vai querer que o outro se transforme você transformar a vida dele num inferno pelo fato de você não ter essa correspondência? Deixa eu pegar aqui rapidamente. Só um instantinho. Opa, vamos mudar de assunto que o assunto chegou. Bom dia, Miriam. Tá aqui, ó. Joana de Ângeles diz assim, ó, no livro SOS Família: se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém. Estará, porém, onde quer que vá, sob o clima que merece. Tem paciência e confia em Deus. Quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida, a felicidade se acabaram. Prossegue animado de que aquilo que hoje não tens será fortuna amanhã em tua vida. Se estiveres a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade, que enobrecerá pelo amor e pela dedicação. Então, esse trecho aqui do SOS Família fala de relações afetivas. Então, o casamento acabou, o namoro acabou. Ou seja, você quer assim, não, você tem que continuar do meu lado. Eu preciso de você. A minha vida depende de você. E os espíritos dizem, não, não. Se você colocar a sua felicidade na dependência de outro, você vai se machucar cada vez mais. Por isso ele coloca, se você prefere se fechar e para se proteger, para se tornar insensível, se você preferir, é a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. E aqueles que te abandonam, seja por que motivo for, que você acha que é injusto, que não devia ser assim, o outro segue a vida dele do jeito que ele quer. E ele vai cultivar os ambientes em torno dele, porque aquilo que ele fez com uma pessoa, ele vai fazer com outra. E aí então as coisas vão se perpetuando, até que ele mesmo mude o clima em torno dele. E Kardec comenta sobre isso. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe será reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Então, para nós aqui, profundas reflexões. Eu tinha até separado aqui as mensagens de Miramês que eu achei que deveríamos ter lido, né? Mas a gente ficou tanto tempo aqui conversando nessa introdução, nessas reflexões, que foram realmente bastante proveitosas para nós, né? De tudo aquilo que vocês colocaram, que a gente acabou não tendo tempo de ler Miramês, mas certamente ele traria para nós uma contribuição muito valiosa para entendermos exatamente, né? Pois é, eu vou tentar, André, fazer uma leitura rápida aqui para a gente poder refletir, porque vale a pena. Como eu falei para vocês, esse tema ele é tão real, ele é tão concreto na nossa vida, que não dá para a gente passar superficialmente. Você lidar com uma decepção, você lidar com a mágoa, você lidar com a ingratidão, é algo que faz parte da nossa vida.
Então a gente tem que aprender a lidar com isso sem que a gente se torne insensível ou sem que a gente compreenda a limitação do outro. O Hermes lembrou ali, né, isso vem da antiguidade, na minha metade, isso não existe, somos indivíduos e não metade, né, mas a dependência ainda acaba sendo para nós algo muito presente. Né? Quantas vezes, né, Hermes, a gente vê em atendimentos que a gente faz, em textos que a gente lê, as pessoas que são completamente dependentes, e a gente pensa assim, mas como é que a pessoa pode viver desse jeito? Será que ela não entendeu ainda a sua capacidade de ser um indivíduo, de se amar antes de tudo? Mas a gente não sabe exatamente por que as pessoas, por quais experiências afetivas essas pessoas passaram para se tornarem tão frágeis emocionalmente. A Jane colocou nessa falta de compreensão é para que os homens se entendam mais tarde. As dificuldades são criadas para que a dor possa aparecer ensinando, né? Isso sim é antecipação do amor, né? Infelizmente, ou a gente aprende pelo amor, pela iniciativa própria, ou pela dor que vem ali chamar nossa atenção. A Angelina colocou, para a gente poder finalizar aqui o nosso estudo, interpretação do amor, se não podes viver comigo, vais e segue feliz com o outro, né? O importante é que sejas feliz, né? Essa é a ideia básica, né? Mas a gente infelizmente não vê as pessoas se comportando dessa forma. É aquela coisa assim, né? Você não quer ficar comigo? Então tomara que você sofra. E aí vem o desejo de vingança. O sentimento de vingança é aqueles que infelizmente são os mais recorrentes na nossa vida. O Brás colocou, né? Só sei que o cristianismo no Brasil sofreu um grande abalo, né? Então é o esclarecimento que vai chegando, né, Brás? Mas a gente ainda vê uma polarização, né, o cristianismo, né, a religião como sendo também uma estrutura de manipulação. E as pessoas estão perdendo a essência espiritual daquela filosofia para se prenderem a questões exteriores. Né? Felizmente, graças ao bom Deus, nós temos a oportunidade de ter essa visão muito acima dessas limitações terrenas, né? Que esse aprendizado continue para nós, facilitando a nossa compreensão e facilitando também a nossa transformação. Né? Eu não sei, Tic-Tac, se a gente colocaria, né, são os cristãos, na verdade, né? Ele colocou o cristianismo do Brasil e eu coloquei como os adeptos, né, claro, porque o cristianismo por si só, ele se basta. Né? Assim como também a própria doutrina espírita, por si só ela se basta, né? Independente daquilo que fazem os seguidores, né? Mas são os seguidores que são o alvo aqui da nossa observação, com toda certeza. Mas pessoal, é isso aí, encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Então no próximo encontro a gente vai trazer algumas reflexões aqui também em torno ainda desse assunto, lendo esses dois textos de Miramês, que também serão para nós dois roteiros muito importantes. Deixa eu só pegar aqui o título para vocês acompanharem. O primeiro ele é chamado de Ingratidão e o outro Homem de Coração. Então são os dois textos que Miramês traz para nós aqui, para o nosso aprendizado, e que vale a pena. Esse Ingratidão, inclusive, é um texto até longo, né? Miramês não costuma ser tão longo assim, mas vamos devagar. A Jane colocou: devemos aprender que hoje já conhecemos